A pastora estuda muito escatologia. A senhora consegue dizer, a gente vê a geopolítica muito diferente, mas eu queria que a senhora tentasse avaliar o que nos dias de hoje indica o final dos tempos mais próximo. Sim. Eu amo falar de Mateus 24, porque ali Jesus resumiu de uma forma incrível tudo que a gente precisava ficar atento. As pessoas não têm medo de escatologia por dois motivos: desconhecimento. Você tem medo de tudo que você não conhece. Então, escatologia não é um assunto assustador, é um recado de Jesus para você ficar firme nos últimos dias. E lá em Mateus 24 ele desmistificou tudo. E ele mostrou, olha, tem alguns sintomas que logo vocês vão perceber. E eu vejo, as pessoas falam, sempre teve guerra, sempre teve terremoto, sempre teve, tudo que Jesus escreveu sempre teve, mas nunca teve tudo ao mesmo tempo e com a intensidade que está tendo. Então, por exemplo, engano, sempre teve, mas nunca teve tanto engano e escândalo na igreja de Cristo como nós estamos vendo. Então, e nunca teve tanto substituto para a palavra. O engano, ele é muito sutil. Quando você começa a buscar um evangelho mais intelectualizado, quando você começa a não gostar de determinados assuntos como santidade, arrependimento e escatologia, é os sintomas de um evangelho não sadio. E isso é um sinal dos últimos dias, porque o Senhor disse que nos últimos dias as pessoas não iam querer escutar a palavra. Elas iam correr atrás, coceira no ouvido para ouvir aquilo que agrada. E hoje eu vejo uma geração que só quer ouvir aquilo que agrada. Lota estádio para ouvir o que agrada, mas não para ser confrontado, não para ouvir aquilo que é necessário. Como eu vou suportar esse tempo difícil? Esse é um dos sintomas. O outro é o esfriamento de amor, que não é só um egoísmo. O esfriamento de amor eu vejo a partir do momento, eu tô muito exposta nas redes sociais. Então eu vejo hater. Hater, como assim hater cristão? Hater é aquele que odeia, é aquele que vai lá e quer detonar com um comentário. Então, isso é esfriamento de amor. Eu não amo meu irmão, eu quero destruir o meu irmão. É a minha vida, é o meu. Parece um monte de Salomão dizendo eu. E eu fiz isso para mim, eu fiz aquilo para mim. Salomão, né? Então, hoje, quando eu digo, é porque está generalizado isso. A falta de empatia, a falta de amor, o esfriamento de paixão. Quando agora eu amplio um pouquinho o meu olhar, eu vejo tragédias. Por exemplo, o Japão. O Japão, o ano passado, quando eu estava lá, estava um alerta nacional para um terremoto de 9. A previsão era o mega terremoto que tem sido esperado e que vai acontecer. Isso é uma questão de placas tectônicas. O momento que vai acontecer a gente não sabe, mas que vai acontecer, vai. É um terremoto de 9,0 que sempre teve essa expectativa, mas agora é uma realidade. E o japonês sabe disso. E o ano passado teve um alerta nacional. Eu cheguei justo no alerta nacional deste terremoto acontecer. Não aconteceu, graças a Deus, mas é só a gente ver no Chile. Teve um que nem foi 9,0, foi 8,5 ou 8,8. Não foi agora. O último violento do Chile foi assim algo de uma destruição incrível. Imagina o Japão, que é uma ilha, aí vem o tsunami junto. Esse tipo de destruição a gente está vendo, nunca teve. Só você ler as notícias. Terremoto na Turquia, é o pior em 100 anos. Tsunami não sei onde, é o pior em 50 anos. E a gente está vendo essa intensidade de terremotos, de os super vulcões, todos sendo ameaçados ao mesmo tempo. Então, a natureza geme. Está escrito, esse é o sinal dos últimos dias. Sinal dos últimos dias é um mundo em guerra. E quando eu digo um mundo em guerra, quando eu olho, não sei como que as pessoas estão encarando isso. Eu vejo uma América Latina que já não é mais, não tem mais o mesmo formato de que nada acontece aqui, que tudo aqui é tranquilo. Eu vejo ditadores em todos os lugares, eu vejo ditador na América Latina, eu vejo ditador na Coreia do Norte, eu vejo ditador na Rússia, é um ditador. Eu vejo ditador na China,
Quer dizer, o mundo antes tinha um, né? Era Nero, era um ditador. Agora o mundo está cheio de ditadores, o mundo enlouqueceu. E aí a guerra da Rússia e da Ucrânia que não acaba, é o Oriente Médio que não é mais algo só que envolve só Israel, envolve agora Estados Unidos, envolve o mundo. Quer dizer, hoje nós somos globalizados. Você não pode olhar uma guerra lá como uma guerra lá. Eu vejo a Coreia do Norte fazendo exercício militar, provocando. Então, é um estopim. A China se aliando à Rússia. Quer dizer, tudo que está escrito em Ezequiel 38 está se cumprindo debaixo dos nossos olhos. Está todo mundo ignorando. Eu vejo, últimos dias, a gente vê um antissemitismo global. Como assim? Judeus, aquele casal da embaixada, morrer em pleno foi Washington, só porque são judeus? Como assim? De onde vem esse... Já teve o Holocausto, não foi suficiente? Tem que voltar. Agora, esse ódio global, de onde vem? Vem do inferno. Por quê? O espírito do anticristo já está aqui, a gente não está percebendo. Não estou falando de uma pessoa. Eu estou falando da atmosfera. O mundo já mudou e ninguém está percebendo. Aí eu levo minha vida, mas Jesus não avisou que era igual Sodoma e Gomorra. As pessoas estavam vivendo como se fosse sempre aquilo. Estava tão confortável ali, mas tinha um juízo. E as pessoas, a mulher de Ló não quis ouvir o aviso do juízo. Ló quis obedecer parcialmente. Quem obedeceu totalmente foi Noé, porque Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé e os dias de Ló. O que é que eu vejo? Eu vejo que hoje nós temos 2 grupos de pessoas. Os grupos de Noé, aquelas pessoas que realmente tudo mudou. Eu preciso buscar mais a Deus. Jesus está voltando de verdade. Eu preciso cuidar mais da mente do meu filho, da vida emocional, da vida espiritual do meu filho, do meu casamento. Há um ataque sobre as famílias. Então, tomar uma atitude referente ao último dia. Mas quando eu ignoro, como a mulher de Ló, nada vai acontecer. Isso é esquisitice do tio Abraão. Né? Ele é radical demais. Ló, já disse para você que teu tio é muito radical, só fala de últimos dias, de juízo. Que isso? Olha como é maravilhoso Sodoma e Gomorra. E virou estátua de sal. Então, é muita coisa acontecendo. E as pessoas ficam pensando que eu vou conseguir ver a tempo, mas aí quando a arca fechar, já era, né? Eu não tenho mais. Sodoma e Gomorra. Olhou para trás, acabou, né? Então, o poder de destruição, e falando do espiritual, se você pegar Apocalipse 9, que eu não posso dar aula aqui, mas Apocalipse 9, você tem um ataque de gafanhotos, eram seres totalmente ali. É claro que tem 2 análises, uma para a grande tribulação, uma guerra de drones, mas quando você vê o lado espiritual, a geração da última hora já vive assim uma fraçãozinha do que vai acontecer na grande tribulação. E foi liberado do abismo Apolion, né, aquele demônio da destruição. E o interessante é que a ordem ao esquadrão dele, ao batalhão dele, era que não ferisse nada que não fosse pessoas. Só as pessoas deveriam ser feridas. E as pessoas não morreriam. As pessoas só ficariam com tanta dor, que elas iam querer morrer por causa da dor. Aí quando meu olhar, né, esse de saúde mental, se eu for dar aula do espiritual é outra coisa, mas de professor de escatologia vai ser outra coisa, mas agora de saúde mental, eu volto a dizer, o Satanás, ele é mosca, é como mosca, Beelzebú, então ele só vai naquilo que já tem ferida. Então hoje a ordem para as trevas fira pessoas, fira emocionalmente, porque a dor vai ser tão grande que elas não vão conseguir focar em mais nada. Então hoje eu vejo pessoas muito feridas, muito desestabilizadas, muito fragilizadas, com veste de pessoas fortes. Mas um dia do colapso chega. Então esse ataque é estratégico das trevas. É um ataque para neutralizar
homens e mulheres de Deus com um chamado, com muita unção. Então foca aí, você é uma pessoa inteira, cuida da tua saúde física, da tua saúde mental e da tua saúde espiritual.